Amém. Vamos lá, gente. Abram suas Bíblias na segunda epístola de João. Nós terminamos a primeira epístola na semana passada. Eu quero dar continuidade às cartas de João. E hoje eu quero falar a respeito da segunda carta, que é apenas um capítulo, são apenas 13 versículos. Está bem provável que hoje a gente vai embora mais cedo. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus Santo, eu quero te agradecer, Deus, primeiramente pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, porque exatamente nesse momento, Senhor, milhões de pessoas no mundo, Senhor, estão morrendo sem nunca terem ouvido do Evangelho. Nós, nessa noite, estamos tendo o privilégio de compartilhar da Tua Palavra, de se alimentar da Tua Palavra, de comer da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, mais uma vez, nessa noite, Senhor, venha mesmo ao encontro do nosso coração e fale com a gente mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que esse texto trata no versículo 1 é que somente aqueles que conhecem a verdade verdadeiramente amam. O tipo de amor que a Bíblia propõe, ela contrasta com aquilo que o mundo determina como amor. Então, sempre quando a gente está falando de amor, a gente tem que tomar alguns cuidados, até mesmo quando a gente fala a respeito do amor de Deus lá fora. Porque o mundo não entende o amor de Deus. E muitas vezes a própria igreja não entende o amor de Deus. E a gente fica meio perdido nas definições do amor, graças às influências que o mundo traz sobre as definições de amor que nós temos para todos os lados. Mas a verdade é que a Bíblia revela um Deus de amor, um Deus que nos ama. E ao mesmo tempo nos revela um Deus que abre a terra e engole pessoas vivas. É um Deus que faz descer fogo do céu sobre pessoas. É um Deus que ama e traz um dilúvio que mata todo o planeta, com exceção daqueles que estavam dentro da arca. É um Deus que um dia trará juízo sobre este mundo, sobre todos aqueles que não têm o sangue de Jesus sobre suas vidas. Então, quando nós estamos falando de um Deus de amor, nós temos que tomar muito cuidado para não entrar nas armadilhas ou nas definições que o mundo traz acerca do amor. E uma das preocupações do Evangelho, das Escrituras,
é tratar do amor segundo as Escrituras, segundo as definições que a palavra nos traz a respeito do amor. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender o amor de Deus, segundo as Escrituras, e escutar o que muitas pessoas falam aí fora, que o nosso Deus não é o Deus de amor. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque essa definição ele tirou de onde? Quando as pessoas colocam Deus na parede e tentam falar que é o nosso Deus, o Deus que a Bíblia prega, mesmo o Deus do Antigo Testamento, as pessoas falam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, um Deus que era sangue nos olhos mesmo. Um Deus que meio estressadinho. Deus não levava desaforo para casa. Então, bastavam poucas coisas para Deus trazer juízo. E aí a gente olha para Jesus, a gente pensa que Jesus também se trata de uma outra pessoa. Ao ponto dos gnósticos, por exemplo, naquele contexto, quando nasceu o movimento dos gnósticos, eles acreditavam que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Eles acreditavam que o Deus que criou esse mundo não era o mesmo Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Por isso eles negavam, eles rejeitavam os evangelhos que nós temos. Eles rejeitavam as cartas que nós temos. Então hoje se tem uma discussão, né? Por que tem livros que não entraram na Bíblia? E tem livros que entraram na Bíblia. Muitos desses livros que não entraram na Bíblia são livros gnósticos. São livros que têm uma teologia gnóstica. E por ter essa teologia gnóstica, a igreja não aceitou. Porque o ensino deles contrariava profundamente aquilo que eles tinham recebido como herança dos apóstolos. Então havia já um credo ali no 2º século já estabelecido, acerca dos livros que eles acreditavam ser inspirados, e muitos desses outros livros, então, a igreja rejeitou por causa da sua teologia. Então, eu não sei quantos aqui tiveram acesso a esse tipo de leitura, mas eu já li muito dessas leituras, até mesmo para ter como referência e ver realmente o que fala e o que não fala. Mas o fato é que muitos deles falam isso, então, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus, e o Deus do Novo Testamento era outro Deus. O Deus do Antigo Testamento era vingativo, era um Deus de ódio, de raiva, e o Deus do Novo Testamento não, era um Deus de amor, um Deus legal, certo? É um Deus paz e amor, né? E eles esquecem que o próprio Evangelho, quando vem a esse mundo, o Evangelho define muito bem o amor. E o amor é definido que todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo, e todo aquele que o rejeita será condenado ao inferno. Por mais que isso contrasta com todas as definições de amor que tem aí fora, ao ponto de muitas vezes você ouvir da boca das pessoas, como um Deus de amor pode condenar pessoas ao inferno? E aí a grande pergunta, de onde se tira essa definição de amor? Quando as pessoas julgam Deus, o Deus da Bíblia, de que amor elas estão falando? De que amor é esse que nós estamos falando? Então nós temos que tomar cuidado para não entrar nesses caminhos. Quando eu olho para o amor, o meu amor, a definição de amor que eu tenho, ela é muito bem fundamentada nas Escrituras. E somente nas Escrituras. Porque se eu tiro as Escrituras da minha vida como fonte de definição acerca do amor, aonde eu buscarei a definição do amor? Nos gregos, onde a definição do amor entre os gregos é que o único amor verdadeiro era entre os homens. Mulher não era digna de ser amada, mulher era um ser inferior, era um objeto. E o verdadeiro amor somente entre os homens, onde a pederastia reinava. É de lá que eu vou extrair o amor? De onde eu extrairei o amor? O amor das religiões orientais, onde a carne, o corpo é mau, você tem que negar absolutamente tudo em você, buscar alcançar o nirvana na sua vida, uma evolução espiritual. E aí você vê que a revelação das Escrituras traz um Deus que se torna homem, que vem contrastar todas as definições de que o corpo em si é mau, mas o Deus que é santo se torna um ser humano. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Então, aqueles que conhecem a verdade amam. E é desse amor definido pelas Escrituras que nós estamos falando. O amor das Escrituras. Não é esse amor paz e amor. Não é esse amor prostituta
que tem por aí. Não é esse amor que se negocia por qualquer coisa. Não, é um amor que tem um preço. E um preço muito alto. O amor de Deus, por mim e por você, tem um preço muito alto. Que é o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado naquela cruz. Ontem nós estávamos falando sobre a paixão de Cristo, o filme. Eu só tive coragem de assistir esse filme uma vez só. Nunca mais eu quis assistir esse filme. Fiquei em estado de choque com esse filme. Aquele filme é um filme que é muito bom você ver quando você está achando que a vida está difícil, né? Aí você vai lá, dá uma assistidinha nele, você refresca um pouco a memória e vê que, na verdade, você não apanhou nada ainda na vida. Tem muito para apanhar ainda, em nome de Jesus. Então, quem conhece a verdade ama. A outra coisa que fala é que esta verdade, ela foi dada à igreja e ela estará com a igreja para sempre. É uma verdade que jamais deve ser roubada da igreja. Toda investida do inferno contra mim e contra você é nos roubar da verdade. Ou ela rouba por meios externos, ou ela rouba por meios internos. Externos é quando ela utiliza todas as formas de mídia, todas as formas de manipulação que tem aí fora. Quando ela não consegue por esses meios, ela insere dentro da igreja as mentiras para que a igreja seja roubada. E hoje a igreja brasileira, em especial, está repleta disso. Repleta de mentiras. E nós vamos falar um pouco sobre essas mentiras também. A outra coisa que ela fala aqui, definindo bem, e a razão pela qual nós professamos que Jesus é Deus, porque o único que é capaz de conceber a graça salvadora é Deus. Amém? Deus é esse Salvador que concede a graça. E ele começa dizendo assim, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo não é algo que a gente coloca numa parede e deixa lá de enfeite somente. Ele não é somente um símbolo. Ele é Deus Todo-Poderoso, que subiu numa cruz e morreu por mim e por você. Esse é o poder da religião cristã. É o poder do cristianismo. Deus, o Deus a quem nós professamos, se tornou carne, morreu numa cruz por mim e por você, para nos conceder graça, misericórdia e paz. Ele olhou para mim e para você, não havia nada em mim e você que movesse Deus a me amar. Mas ele me amou. E a Bíblia fala assim que ele me amou primeiro. Eu nem pensava em Deus, eu não sonhava em Deus, não estava nem aí para Deus, mas ele já tinha me amado. Antes da fundação do mundo. Antes de eu sequer, antes de meu tataravô, minhas quantas gerações, sabe Deus quantas gerações? Até Jesus tinha se passado mais ou menos 40 gerações, aproximadamente. De lá para cá, não sei mais quantas gerações já se passaram. Mas se você estudar a história, a humanidade não é muito velha, não. A humanidade é uma coisinha nova. Um bichinho bem novinho, a humanidade. De história, a humanidade não tem mais do que 8.000 anos de história. Estou falando de história. História verdadeira mesmo, de civilização. Né? Nós somos esses bichinhos novinhos que estão aí ainda. E se Deus quiser, não vai durar muito. A outra coisa que ele fala é que andar na verdade é um mandamento. Amém? Andar nessa verdade que nós recebemos é um mandamento. Ela não é uma opção que eu e você temos. É um mandamento, claro, da parte de Deus. E uma vez que nós não andamos na verdade, nós estamos caminhando numa estrada perigosa. Lá no versículo 4. E a grande pergunta é, o que é, então, andar na verdade? Lá no versículo 5, ele vai falar, é quando a gente se ama um ao outro. Andar na verdade é amar o outro. Esse é o maior mandamento das Escrituras. Amarmos uns aos outros. Andar na verdade é amar o irmão. É isso. Quando eu amo, eu estou obedecendo um mandamento, que é a verdade. E a verdade se manifesta na minha vida quando eu amo meu irmão. Por isso o amor dentro da igreja, ele é inegociável. Nós podemos negociar qualquer coisa, talvez. Mas o amor a gente não pode negociar. O amor não é algo que eu deixo de lado na minha vida e penso,
Indo na igreja tá bom. Lendo a Bíblia tá bom. Orando tá bom. Não, nós devemos amar as pessoas acima de qualquer coisa. Porque esse é o mandamento maior. Esse é o mandamento que está acima de todas as coisas. Então, obedecer à verdade é amar as pessoas. Amém? Amar as pessoas é obedecer. E aí a gente vai contrastar novamente com esses conceitos. A gente vai contrastar novamente com esses conceitos que se tem aí fora. A gente pensa assim, que, por exemplo, amar a esposa. Então a gente chega assim, eu não amo mais a pessoa. De onde vem esse conceito de amor? Jamais um cristão pode dizer para o outro assim, eu não amo mais aquela pessoa. Porque ao dizer que ele não ama mais a pessoa, ele está desobedecendo a verdade. Porque amar é um mandamento. Então a gente pensa assim que amor é uma coisa que a gente tem que sentir. Sentir. E a Bíblia ela coloca como mandamento. Ou seja, não tem nada a ver com sentir ou não sentir. A verdade é que eu tenho que ter uma praticidade de amor diária pela pessoa, independente do que eu sinto ou deixo de sentir. E isso se manifesta no dia a dia na nossa vida. Todo dia ali. Nós somos desafiados a amarmos as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente não vai com a cara, não gosta muitas vezes, não engole muitas vezes, mas a gente tem que amar, e é um mandamento. Então não é uma opção em que eu simplesmente utilizo e digo, eu vou pensar em amar ou não. Não, eu tenho que amar e é ponto final. Quando a Bíblia fala assim, maridos, amai vossas esposas, é um mandamento. É um mandamento. E aí ele emenda com uma coisa muito poderosa. Assim como Cristo amou a igreja, ponto. Ao ponto de dar a sua vida por ela. Então aí, definições de amor muito claras para mim e para você. Hollywood diz, olha, se você sentir que as suas emoções para com as suas esposas acabaram, chute o balde e pule fora. Jesus Cristo não, fala assim, ame a sua esposa como eu amei você, ao ponto de entregar a minha vida por você. Isso é um mandamento. Então jamais eu posso chegar para minha esposa e dizer, eu não amo mais você. Por mais que talvez os sentimentos estejam, por culpa minha, estejam apagados, meio frios, eu não estou dando uma definição da minha vida, tá, gente? Não estou abrindo meu coração para vocês. Isso está muito longe de ser a verdade na minha vida. Eu amo a minha esposa, sou apaixonado por ela. Estou 16 anos casados. 16 anos casados. Não vou entrar em detalhes, porque meu filho está aqui e ele acha que ele é fruto de uma cegonha, então vou poupá-los disso. E aí, como você ama seu irmão? Olha só como a Bíblia ela se completa. Lá no versículo 6, ele fala assim, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Olha só. Vocês precisam obedecer o mandamento. E qual é o mandamento? É amar os outros. É o mesmo princípio. Nunca mudou. A teologia de Deus não muda. Ela é a mesma. Sempre. Sempre foi movida por um amor. Para comigo e para com você. O amor da Bíblia. Não o amor de Hollywood. Não o amor fantasioso. O amor que ateu inventa. Ele tira uma varinha mágica dele assim. Ateu é profissional em tirar moralidade, amor da varinha mágica dele. Ele fala assim, vou definir o amor. Aí ele quer julgar o Deus da Bíblia segundo essa definição que ele tirou da varinha mágica dele do amor. O amor. Ele tira assim, aquele amor lindo, não sei da onde, com certeza não foi da evolução humana, porque se Deus não existe, a gente é fruto do quê? Sabe Deus da onde? Qualquer definição de amor que existe nesse mundo é invenção humana, é meramente química. Não existe absoluto nenhum sobre essas definições. Agora, quando a Bíblia revela o amor, vou ter que gritar, aí é diferente. Aí nós temos essa definição muito clara. Então, falhar no amor é falhar no mais importante mandamento da nossa vida. Amém? Falhar no amor é falhar no mais importante mandamento da nossa vida. Aí amar implica, então, obedecer aos mandamentos. E obedecer aos mandamentos é amar. Ponto final. E aí, como que eu amo as pessoas no dia a dia? Perseverando ao lado dela, servindo uns aos outros, orando uns pelos outros, estando presente na vida dos outros, em nome de Jesus. Lá no versículo 7 fala assim, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo,
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Lembra que eu estava falando para vocês a respeito dos gnósticos, que eles acreditavam então que Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo, e portanto, como Deus e Pai de Jesus Cristo não criou o mundo, Jesus não veio em carne. Jesus era somente uma coisa parecida com um ser humano, mas ele não era de fato um ser humano como eu e você. Jesus tinha aparência humana, alguma coisa que parecia humano, mas não era humano, como eu e você. E João ele fala então do perigo disso. Por que que é perigoso essa teoria de que Jesus não veio em carne? Jesus não era um ser humano. Paulo, ele fala bem claro lá em Romanos 5, 12 e 15. Ele fala assim, vocês confiem em mim, eu vou só ler para vocês. Paulo nos diz que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então a Bíblia chama Jesus de homem. Em nenhum momento ela fala que Jesus parecia com um homem. Ele era alguma coisa parecida, mas não era. A Bíblia é enfática. O pecado entrou por meio de um homem, a graça veio por meio de um homem. E isso que nós professamos. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Deus, mas Jesus Cristo, homem. Um homem 100% homem. Isso é um dos fundamentos da fé cristã. Mas muita gente não sabe. Quando você entra numa discussão teológica, tem gente que não sabe. E cai nessa. Esses dias tinha uma igreja aqui perto não sei nem se dá para chamar de igreja, ali perto do passeio público, estava parando a galera na rua dizendo que Deus é mãe. Deus não é pai. Deus é mãe. Descobriram um manuscrito, não sei de onde, que revelava a verdadeira verdade, que Deus é mãe. Isso mudou a minha vida. Se Deus tem um par de seios ou não, se Deus é mãe, se Deus não é pai, qual que é a diferença, meu Deus do céu? Os caras acham que Deus literalmente é um ser masculino lá, que tem um órgão genital masculino. Eles acham que Deus tem um gênero. E essas pessoas são profissionais em evangelizar crente. Ganhar crente para eles ali. Você vai mudar a sua crença, porque a definição agora é que Deus é mãe, Deus não é mais pai, Deus é mãe. Então a gente tem que estar de olho nesse tipo de coisinha que vai entrando na igreja. Vamos avançar um pouquinho mais? 1 Coríntios 15, 21 a 22, olha que Paulo fala. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Então o pecado veio por meio de um homem, e a graça veio por meio de um homem. A morte veio por meio de um homem, e a ressurreição veio por meio de um homem. Jesus Cristo era, portanto, homem. E você precisa confessar isso. Quando você vai expulsar demônio, diz que isso daí é regra. Você quer saber se é demônio mesmo, se não é demônio? Você chega e pergunta assim, pede para o cara que está ali manifestando alguma coisa, você pede para ele repetir com você o seguinte, Jesus Cristo veio em carne. Pede para ele repetir. Pede para ele repetir. Repita comigo. Jesus Cristo veio em carne. Tente para você ver. Se repetir, Jesus Cristo veio em carne, você fala para ele tomar vergonha na cara e levantar e ir para casa. Porque ele está fingindo. Se ele não conseguir repetir essa frase, é demônio. É demônio. E era engraçado, às vezes que a gente participou de algumas sessões de exorcismo assim, era interessante, porque você tinha que colocar a prova, porque você ficava na dúvida, pô, é ou não é? É demônio ou não é? É o Satanás ou não é? Ou é fingimento da criatura? Vamos ver, vamos passar a prova então. Repita comigo. Jesus Cristo veio em carne. Repita comigo. Jesus Cristo veio e não conseguia falar. Aí nós já dava 2 pulos para trás, né? Aí a gente via que era de verdade mesmo. Opa, o bagulho é real mesmo. Sai em nome de Jesus. Daí começava a batalha. A peleja.
Por isso, o crente, ele tem que estar sempre ligado no tipo de ensino que ele ouve. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Versículo 8. Crente tem que ser cara desconfiado mesmo. Crente tem que ser crítico mesmo. Crente não tem que ser cara que acredita em tudo. Crente tem que estar de olho. Quando o Pipe está falando aqui, você tem que estar de olho na tua Bíblia ali. Opa, deixa eu ver se isso aqui é verdade ou não é. Depois chega em casa, confere. E se for para discordar, discorde em nome de Jesus. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Se você discordar de mim, pode mandar um e-mail dizendo, Pipe, não concordei com você. Eu te excluo no outro dia, mas não dá nada. Mas a gente, pelo menos, você criticou. No versículo 9 diz assim, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Vou repetir. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Amém? O ensino de Cristo. Qual que foi o ensino de Cristo? Os evangelhos. Passou dos evangelhos, nós temos as cartas. Amém? E aí começam a surgir movimentos que saem de dentro da igreja, como Testemunhas de Jeová, Mormons, que descobrem um novo evangelho e levam um monte de crente junto por causa desse novo evangelho. Mas aqui a Escritura não está dizendo que a gente tem que permanecer no ensino de Cristo. É o ensino de Cristo e amém, gente. Não passe disso. E aí eu estremeço dentro de mim, quando vem gente, pega o microfone e fala, agora vai ter um novo mover, uma nova palavra, um novo movimento do Espírito. Eu já estremeço. Ai, lá vem. Lá vem. Gente que pega o microfone e profetiza o dia da vinda de Jesus. E a igreja aplaude, se emociona e diz amém. Nós não devemos ir além. Nós fomos chamados em nome de Jesus para dizer as mesmas coisas que têm sido faladas há 2000 anos. Isso não satisfaz o teu coração, meu querido. Nada vai satisfazer. As escrituras têm que ser suficientes para mim e para a tua fé. Em nome de Jesus. Já viu o crente que não tá satisfeito? As escrituras não são suficientes. Ele tem que estar todo dia num profeta para receber a palavra de Deus. Porque as escrituras não são suficientes na vida dele. Eu tinha uma irmã em Cristo Jesus, lá na Igreja Presbiteriana do Brasil, que ela descobriu o tal do profeta. E aí todo dia ela ia depois do trabalho receber uma palavra do profeta. Todo santo dia o profeta, ela ia lá, batia, e o irmão fechava o olho e dizia, eis que vos digo, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, é isso, é isso, é isso. No outro dia ela ia de novo, irmão, mesma coisa, eis que vos digo. No outro dia, eis que vos digo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Eu fui lá uma vez. Ele olhou para mim e falou assim, eis que vos digo, você vai ser um grande evangelista, te vejo na frente de um grupo de evangelismo. Falei, amém. Nunca mais voltei. No outro dia eu abri, realmente comecei um grupo de evangelismo, já saí na rua, comecei a evangelizar. Para mim, profecia é isso. Deus manda eu fazer, eu vou e faço. Acabou. Profecia não é massageador do meu ego. Eu preciso todo dia ir num profeta para dizer para mim, eis que eu vos digo, eu te amo. As escrituras não dizem que Deus me ama. Nenhum de vocês pode dizer para mim que Deus me ama, além das escrituras. Eu não preciso que ninguém me diga isso. Você percebe que você precisa dessa afirmação o tempo todo, fora das escrituras? Tem gente que precisa dessa afirmação o tempo todo, fora das escrituras. E as escrituras são enfáticas nisso. Por isso que a Bíblia fala, não saia disso. Se satisfaça com a doutrina de Cristo, com o ensino dele para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. E caminhe nisso.
que isso é suficiente. E você não vai ser enganado nunca na sua vida. Quando Jesus deixar de ser suficiente para mim e para você, não resta mais nada para mim e para você. Então João é enfático. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Porque quem o saúda, torna-se participante de suas obras malignas. Não é interessante que João vem e fala obras malignas? Ué, mas Pipe, é só um detalhezinho, meu querido. O que tem que a irmã lá falou que Jesus vai voltar tal dia e está enganada? Qual que é o problema disso? É todo o problema esse. Porque não está nas escrituras. Se fosse para a gente saber, tinha sido revelado. E eu duvido muito que Deus vai revelar para um de nós o dia dessa volta. Ninguém sabe. Porque a Bíblia fala que virá como um ladrão. Ladrão avisa? Não. Ladrão avisa? Não. Para mim, nunca recebi uma carta. Senhor Volmir, dia tal horário, irei na sua casa te assaltar. Te prepare. Nunca. Mas daí vem uma irmã dizendo que o ladrão mandou uma carta para ela. E ela veio me avisar. Ó, Pepe, um ladrão mandou uma carta para mim, para te avisar que ele vai vir te roubar em tal dia. Mas a gente saúda. Ninguém aqui leva um macumbeiro para dentro de casa e recebe lá dentro de casa, né? Mas a gente leva os livros dessas pessoas, coloca na nossa estante. A gente lê, a gente fala para os outros ler. Leia também, meu querido, é uma benção. É uma benção esses livros, leia. Quando a gente foi fazer a nossa biblioteca aqui, eu proibi. Falei, olha, todo livro que entrar ali tem que passar pela minha mão. Vou ver. Como é que é o nome dela? Começa com Re. Não. Esse aqui não entra. Não entra. Esse aqui entra. Esse aqui não entra. Amém? Porque senão não tem sentido. Senão por que eu não posso trazer então o Bhagavad Gita, o Alcorão? Vamos fazer a casa da mãe Joana então. Né? A Bíblia não fala que a gente tem que permanecer no ensino de Cristo, é no ensino de Cristo e ponto. A Bíblia fala que nos últimos dias muitos apostatariam da fé por seguirem ensinos de demônios. Ensinos de demônios. A Bíblia não fala meias verdades, ela fala é ensino de demônio. Porque se você ler esses livros, pergunta para ele se tem base bíblica disso. Não tem base bíblica. Aonde que ele aprendeu que o nome daquele demônio é esse? Aonde? Lá no terreiro. Lá no terreiro. E é engraçado que o diabo não é nem um pouco criativo, né? Porque tem umas 1000 pombagira. Não tem sobrenome. Por que não é Pombagira da Silva? Exu Caveira. Então, assim, tem demônio que você tem que expulsar ele falando pelo nome, né? Você tem que dizer e falar, sai Exu Caveira. Se você falar errado, ele fica magoadinho e não quer sair. Tem que falar o nome certo dele. Não, senão não sai. Fala o meu nome. É engraçado que nas escrituras Jesus chegava assim, os caras falavam assim, quem é você? Ele falava, eu sou a legião. Você acha que Jesus ia ficar falando o nome de 3.500 demônios? Um por um? Jesus chegava e falava, saia. Saia. Não negociava. Uma vez um presbítero foi expulsar um demônio lá, que o rapaz estava possesso, tinha roubado uma cruz no cemitério. O pé era gótico, roubou a cruz no cemitério, o demônio ficou chateadinho porque a cruz era dele. E aí ele foi expulsar o demônio falou assim para ele, olha, eu só saio se você devolver a cruz lá no cemitério. Adivinha o que o presbítero fez? Pegou a cruz e foi devolver no cemitério. Negociou com o demônio. Então, por isso que essas coisas me assustam. Quando eu estou aqui todo domingo falando, gente, pense por vocês mesmos. Não é pecado. Não é pecado você questionar. Não é pecado. Pastor que fala assim, você é rebelde. Por que você está debaixo desse cara?
Rebeldia é outro conceito. As Escrituras, elas nos exortam a olhar todas as coisas com sabedoria, discernir as coisas. Amém. Isso é discernimento. Discirna as coisas em nome de Jesus. Não o recebam, não o apoiem, em nome de Jesus. Mas, para encerrar, muita gente está sendo levada nesse mundo por causa de duas questões em específico. Eu vejo uma igreja doente hoje no Brasil por causa de duas questões em específicos. Primeira coisa, por falta de ensino. Eu estava conversando aqui no Réveillon, falando com uma pessoa, dizendo isso, que a grande leva de pessoas que têm abandonado a fé é por falta de ensino. A igreja não conhece as Escrituras. Todo o fundamento da fé da igreja se fundamenta em emoções, em moveres. Uma pessoa que é fundamentada nas Escrituras, que conhece as Escrituras de verdade, dificilmente abandona a fé, porque conhece as Escrituras e não é levada por qualquer conversa. Agora, gente que não conhece as Escrituras é levado mesmo por qualquer conversinha. Qualquer profeta que chega na sua casa te leva, meu querido, se você não conhece as Escrituras. Se você não tem a capacidade de criticar, de verificar as coisas segundo as Escrituras, é levado mesmo. É levado mesmo. Então, a primeira coisa, por falta de conhecimento. A segunda coisa, por ter uma espiritualidade movida por emoções. E não uma espiritualidade movida pela razão. Eu sou um cara que choro na presença de Deus. Eu amo música. Eu sou um cara que tenho experiências místicas com Deus na minha casa. Não sou inimigo do Espírito Santo, gente. Creio no dom de línguas, creio em profecia. Não vem com eis que vos digo. Eis que vos digo e leva a cadeirada. Eu estou falando de profecia verdadeira. Que a pessoa chega e fala assim para você, olha, Deus está me falando que você precisa fazer isso, isso, isso na sua vida. E aquilo testifica no teu espírito e você reconhece que é o Espírito Santo falando com você de verdade. Porque tem propósito, tem específico. Deus não fica usando o profeta para dizer para você que Deus te ama, porque as Escrituras já revelaram isso. O profeta não é para ficar enchendo o ego de crente, para ficar trazendo cura interior para crente. O profeta não é isso. O profeta é para chamar o crente para conversão, para chamar o crente para mais perto de Deus, e amém. E a terceira coisa, meus queridos, é que nós temos uma fé que hoje é movida por arrepios. E aí o bicho está pegando. Porque a partir do momento que o arrepio acabar, acabou a fé. A primeira crise existencial que ele tiver, que ele não sentir mais Deus na vida dele, acabou a fé dele. E as pessoas têm deixado de amar as pessoas. O amor tem deixado de ser falado, a cruz tem deixado de ser falada, a graça tem deixado de ser falada. Eu fui pregar numa mega igreja um tempo atrás. Não vou falar o nome porque eu não quero expor ninguém. Preguei sobre a graça. Depois que eu preguei, fez uma fila de umas 100 pessoas que vieram conversar comigo. Nunca tinham ouvido falar da graça nas suas vidas. Mas ouviram o que então? Ouviram o que então? O que as pessoas estão ouvindo então? Esses dias um casal que se mudou para uma outra cidade e infelizmente não tinha uma igreja perto, começaram a frequentar uma outra igreja lá, me ligou desesperado. Falei, Pipe, meu Deus do céu. Ninguém mais fala da cruz. Ninguém mais fala da graça. Ninguém mais fala sobre o amor de Deus. As pessoas falam qualquer coisa, falam 10 razões para ser feliz, 10 razões para a vitória, 10 passos para a riqueza. Cruz ninguém mais fala. Ninguém mais está interessado na cruz. E aí eu vou falar uma coisa, sem medo de ser feliz. Que esse evangelho é maldito, porque não é o evangelho de Cristo. A igreja está saindo do evangelho de Cristo. Nós temos que permanecer no evangelho de Cristo. Enquanto eu estiver vivo, eu espero que Deus me dê a graça para permanecer no evangelho dele, e tão somente no evangelho dele. Eu não quero nenhuma novidade teológica para a minha vida.
Não preciso disso para a minha vida. Não quero, não quero. Não quero saber nada de novo acerca de Deus. Eu quero saber das mesmas coisas de Deus, que eu ainda, com muita dificuldade, consigo encarnar na minha vida. O que eu preciso mais? Que revelação eu preciso mais? Do que a graça, do que o amor, do que a misericórdia, do que a cruz, do que a paz que Deus tem me dado. Se isso não é suficiente para mim, o que será? Para uma igreja doente que nós temos em mãos hoje, isso não tem sido suficiente. As pessoas estão desesperadas por dinheiro, desesperadas por sentir coisas, e estão se esquecendo daquilo que já temos para a nossa vida. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor, por uma razão, a tua palavra, Senhor, ela nos exorta, Senhor, a termos o cuidado, a não sairmos do teu ensino, Senhor. Deus, tem sido dito aí fora, Senhor, que tudo aquilo que sai do teu ensino, mas se é dito em teu nome, não importa. A gente tem que dizer amém, porque se não dizer amém, estamos em rebeldia. Senhor, nos ajude, Senhor, a nos mantermos, Senhor Jesus, firmes na tua palavra. Deus, a verificarmos tudo segundo a tua palavra, Senhor Jesus. Nós não precisamos de nada novo, Senhor. Nós precisamos das mesmas coisas que nós já temos e que não conseguimos muitas vezes, Senhor, encarnar em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela tua palavra nessa noite, Senhor. Que essa geração seja uma geração que conheça a tua palavra. E uma geração que não é levada por todo o vento de doutrina, Senhor. Uma geração que saiba discernir os espíritos que estão nesse mundo, agindo, não apenas lá fora, Senhor, mas principalmente no coração da igreja, Senhor. Que tem roubado a verdade da tua palavra, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu oro.